No Saber Direito desta semana, o professor Leandro Bortoleto traz um curso sobre o regime constitucional dos servidores públicos. Durante as 5 aulas, ele vai falar sobre o regime jurídico único, o acesso aos cargos públicos, o sistema de remuneração, além de tratar sobre os direitos sociais e a acumulação e a estabilidade dos servidores públicos. A aula 5 começa agora. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Saber Direito. Comigo, professor Leandro Bortoleto, em Direito Administrativo, no nosso curso Regime Constitucional dos Servidores Públicos. Esse é o nosso último encontro aqui desse curso. E o que você viu até o momento, Nós vimos aí o regime jurídico único dos servidores, depois nós vimos o acesso aos cargos públicos, depois o sistema remuneratório, seguindo-se os assuntos da acumulação de cargos públicos e direitos sociais. E agora, nessa última aula, esse último encontro, eu vou falar com vocês sobre um tema caríssimo ao serviço público, que é a estabilidade. Pois bem, para começar aí o nosso encontro, eu vou falar com você sobre a estabilidade e o que você vai ver, o que você vai aprender em estabilidade, A ideia é que você veja o seguinte, que a gente aprenda qual é o conceito, primeiro, o que é estabilidade, que a gente veja quais são as condições para que ela seja adquirida e quais são as garantias decorrentes, quais as garantias que decorrem dessa estabilidade e quando há a aplicação desse instituto. De início, eu quero destacar o seguinte, a estabilidade precisa ser vista com bastante atenção, porque às vezes há a percepção, a ideia é trazer a conceituação jurídica, mas você precisa contextualizar que a estabilidade ela é indispensável para o bom funcionamento da administração pública, porque ela garante que o servidor atue sempre buscando a impessoalidade, sem medo de sofrer, por exemplo, uma despedida arbitrária, de ser dispensado de uma hora para outra, a depender da medida que ele adotou em obediência à lei. Então, é uma garantia ao servidor e é uma garantia ao cidadão que o serviço público vai ser prestado de maneira impessoal, independentemente de quem esteja gestor, de quem esteja no comando daquela administração pública no momento. Então, essa concepção de início é bastante importante que você tenha. E aí, dizer para você, tá bom, mas e como que eu posso definir, então, estabilidade? Eu vou ler um conceito aqui para você, para não ficar dúvida. Vamos lá. Estabilidade é a garantia constitucional destinada aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, após 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, pela qual o servidor somente perderá o cargo nas hipóteses estabelecidas no texto constitucional. Pois bem, o que nós temos em relação a essa estabilidade, a esse conceito que eu acabei de ler para você? Você perceba que está dizendo que a estabilidade ela é uma garantia que é assegurada ali ao cidadão e tem os requisitos para que ela possa ser adquirida. Mas a ideia, de forma bastante geral, que você já precisa ter é o seguinte, uma vez adquirida a estabilidade, o servidor somente vai poder perder o cargo nas hipóteses em que a Constituição elenca. Ele não vai perder o cargo em qualquer situação.
essa é a principal, né, garantia decorrente da figura da estabilidade. Aí você fala, tá, mas e isso, como que funciona, o que que a gente tem em relação a isso? Onde que tem essa previsão no texto constitucional? Então, se você olhar, lá no artigo 41 é que você vai encontrar. Lá no artigo 41 você tem os requisitos para adquirir a estabilidade, né? Coloquei aqui no slide para facilitar a visualização aí. Vem comigo. Olha aqui, ó, estabilidade, requisitos que estão no artigo 41 da Constituição Federal, né? São os seguintes: cargo de provimento efetivo, 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho por comissão. Então, o que que você verifica? A Constituição Federal, no artigo 41, ela estabelece, né, entre outros pontos, os requisitos para aquisição da estabilidade. Então, entendida a estabilidade como essa garantia que é concedida ao servidor que preenche os requisitos e, uma vez preenchidos, como eu te falei, ele não vai perder o cargo em qualquer hipótese. Aí você diz, tá, mas e quais são os requisitos que estão ali no texto constitucional? Eu li para você, são 3, não é? Você tem que ter cargo de provimento efetivo, você tem que ter efetivo exercício pelo prazo de 3 anos e tem que ter uma avaliação por comissão especialmente instituída para essa finalidade. A ideia que você analisa desses requisitos que estão aí no texto constitucional, você precisa trabalhar melhor um pouquinho para entender por que que você tem. Primeiro ponto, que já houve alteração no texto constitucional, esse prazo já foi menor, ele já chegou a ser de 2 anos, não é? E, inclusive, havia divergência a quem ele se aplicava, que depois eu falo disso daí, mas hoje, do jeito que está escrito, como nós temos na redação atual do artigo 41, não tem dúvida que persista, né? Nós temos o seguinte: tem que ter cargo de provimento efetivo. Aí você fala, tá, o cargo de provimento efetivo é aquele o quê? Que antes houve a aprovação em concurso público. Esse é o cargo de provimento efetivo. Ah, então, vamos imaginar que alguém esteja num cargo em comissão. Ele não vai ter direito à estabilidade. Tem que tomar bastante cuidado. O cargo em comissão não gera estabilidade. Mas só entenda a situação para você não fazer confusão. Você lembra que o cargo em comissão, ele pode ser ocupado por quem já tem um cargo efetivo, naqueles, né, que a lei que vai estabelecer os limites, condições que ficam reservados para quem já tem o cargo efetivo, e, tirando esses limites, pode ser nomeado qualquer pessoa, pode ser nomeada qualquer pessoa, então alguém que não tem vínculo com a administração. Vai lá e nomeia um particular para ocupar aquele determinado cargo em comissão. Esse particular que foi nomeado para esse cargo em comissão, ele pode adquirir estabilidade? Não, nunca, não tem como. Ah, mas e o servidor efetivo que está no cargo em comissão? Ele também não tem estabilidade, você não pode falar naquele cargo. O que gera confusão é porque aquele servidor, ele já, né, se já passados os 3 anos e tal, já é servidor há mais tempo, ele já é estável. Então, imagina, ele já é estável, aí ele foi nomeado para um cargo em comissão. Aí é diferente, né? O cargo em comissão é uma nomeação perene, ele não vai ter direito a ficar naquele cargo de toda maneira, mas ele já é estável, mas não por conta do cargo em comissão, mas sim pelo cargo estável, o cargo efetivo que ele tem. Tá joia? Então, não faça confusão. Quem tem direito à estabilidade, o primeiro ponto é que ocupar um cargo efetivo, cargo de provimento efetivo, ou seja, ocupar um cargo que precisa de prévia aprovação em concurso público. Maravilha. Basta ele ser aprovado em um concurso público de um cargo efetivo para ele adquirir a estabilidade? Não. A estabilidade, você viu, né, já decorou aí que tem outros 2 requisitos. Esse cargo em que ele toma posse de provimento efetivo, ele precisa efetivamente exercer as suas atribuições, ou seja, efetivo exercício. O que é o exercício?
Exercício é efetivo desempenho, né? Exercer as atribuições próprias daquele cargo. Tomar posse é só a pessoa formalizar o vínculo, né? Ela assina um documento em que ela assume, né, que ela verifica os direitos e deveres que ela tem, ela assume, formaliza o vínculo, se torna servidor, servidora com a posse. Mas ela só começa a trabalhar efetivamente quando começa a exercer as atribuições do cargo, né? Às vezes pode ser até no mesmo dia da posse. Isso vai depender do órgão público, você tem a posse e o exercício. Mas o exercício, ele é indispensável para a aquisição da estabilidade. Por quê? Tem que haver esse exercício por um período de 3 anos. E é efetivo exercício, ou seja, tem que contar efetivamente o tempo trabalhado por aquela pessoa que tem que dar 3 anos. Aí você fala, tá bom, então já entendi. Ele passou num concurso, tomou posse em um cargo efetivo, exerceu as atribuições daquele cargo de maneira efetiva por 3 anos, então ele já adquiriu a estabilidade? Não, porque tem o terceiro requisito. E o terceiro requisito que a Constituição estabelece é a avaliação por uma comissão especial instituída para tanto. Então não basta, não há um decurso automático. Ó, você entra, toma posse, espera 3 anos aí, mesmo que você não fizer nada, você vai virar estável. Não. O servidor vai ser avaliado. Vai ter uma avaliação e essa avaliação vai ser uma comissão especial. Vai ser constituída ou instituída uma comissão para avaliar aquele servidor em relação a esse período dele de 3 anos para ver se ele adquire ou não a estabilidade. Ok? É isso que estabelece, é isso o que você tem aí no texto constitucional. Então não fique com dúvida, não faça confusão, esses são os requisitos que hoje estão no artigo 41 do texto constitucional. E que aí tem gente que às vezes fala o seguinte, olha professor, mas, por exemplo, se você pega a Lei 8.112, lembrando que a Lei 8.112, é a lei que veicula, ou seja, que traz dentro dela o Estatuto dos Servidores Civis Federais. Traz o regime jurídico único dos servidores federais. Tem um dispositivo lá na Lei 8.112, que é o artigo 20, que fala, que está escrito lá ainda, não houve alteração nessa redação, que o período de estágio probatório do servidor será de 24 meses. Como que fica isso? O que tem a ver esse prazo e essa questão, inclusive, da nomenclatura que nós temos aí de estágio probatório e estabilidade? São a mesma coisa? Estabilidade é igual estágio probatório? Subsiste ainda esse prazo de 24 meses na Lei 8.112? A resposta é não para ambas as perguntas. Por quê? Não são a mesma coisa e não subsiste esse prazo. O que a gente tem? A estabilidade, ela refere-se ao serviço público. Ela é uma integração ao serviço público como um todo. O estágio probatório, por sua vez, ele é um período de prova para determinado cargo. É um período probatório em relação a um cargo em específico. Mas aí como assim? Então, imagine que a pessoa tenha um determinado cargo público. Imagine que ela exerça um cargo, vamos exemplificar aqui, no Poder Judiciário, que ela é técnica judiciária em um TRT. E aí ela já está naquele tribunal, já, por exemplo, há 5 anos, já adquiriu a sua estabilidade, e aí ela resolve prestar um outro concurso. Aí ela fala assim, olha, eu quero mudar de área, eu quero mudar isso aqui, agora eu quero ser policial. E aí ele presta um concurso para, por exemplo, o agente da Polícia Federal. Aí vai tomar posse nesse cargo como agente da Polícia Federal. Só que perceba o seguinte, né? Ela saiu de técnico, né? Estava como técnico,
Aí, ó, hoje deixou de ser técnica, amanhã já tomou posse, já emendou aí, já virou agente de Polícia Federal. Ela, no prazo inicial de técnica, ela teve a avaliação para adquirir a estabilidade. Então, essa pessoa já é estável. Ah, então ela não vai ter essa avaliação novamente no cargo de agente de Polícia Federal para se tornar estável? Não, ela já é estável. Ela já está integrada ao serviço público. O que vai haver no segundo cargo de agente de Polícia Federal é um novo período de prova, um novo estágio probatório. Como teve o primeiro estágio probatório quando do cargo de técnico ali, agora vai ter um novo estágio probatório no cargo de agente de Polícia Federal, em que serão avaliadas as aptidões específicas daquela pessoa com o exercício daquele cargo. Por quê? Como ocorre, gente? Às vezes a pessoa ela tem uma aptidão para o exercício de um cargo e isso não se revela da mesma maneira em outro cargo. Então, essa é a ideia do estágio probatório, é avaliar se aquela pessoa possui as aptidões necessárias para o exercício daquele cargo específico. Ah, então se ela sai de agente da Polícia Federal, de repente, aí ela fala, agora eu vou prestar para delegado ou delegada, né? Ela fez aí direito, enfim, ou já tinha e presta, ela vai ter estágio probatório de novo ali? Sim. Cada novo cargo desse, ela vai ter um novo estágio probatório, mas a estabilidade já tem. Ok? Então, estágio probatório e estabilidade são coisas distintas. Não estamos falando da mesma coisa. Aí, eu te falei também em relação ao prazo. Se você olhar a Lei 812, no artigo 20, está lá 24 meses. Esse prazo persiste? Não, não persiste. Por quê? O Supremo já enfrentou essa questão e o próprio Supremo, em decisão, definiu, né, e foi no sentido da doutrina de que são institutos diferentes. Estabilidade é uma coisa, estágio probatório é outra. Porém, os prazos não poderiam ser distintos aí como tem na Lei 812, então que o prazo previsto na Lei 812, na verdade, deveria ser de 3 anos. Então esse é o entendimento, né, conforme o Supremo Tribunal Federal, não obstante a legislação, o texto literal da lei ainda preveja 24 meses, isso não é mais aplicável por força de decisão do STF, então o prazo é de 3 anos para o estágio probatório. São os mesmos prazos, o prazo é idêntico, porém para institutos diferentes. Lembrando isso, que a cada cargo novo você tem novos estágios, novo estágio probatório. A estabilidade é a integração ali que ocorre ao serviço público. Ok? Agora eu quero te mostrar dois dispositivos do texto constitucional. Vem comigo aqui no slide para acompanhar. O artigo 41, parágrafo 2º, e o artigo 41, parágrafo 3º, reintegração e disponibilidade. Olha o que está escrito no texto constitucional. Reintegração, artigo 41, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. O que você tem? Vou falar primeiro desse parágrafo 2º, depois eu falo do parágrafo 3º. Esse parágrafo 2º traz uma garantia extremamente importante ao servidor, que é a chamada, né, reintegração. O que você tem em relação, então, à reintegração? Em relação à reintegração, lembrando lá naquela aula que eu falei sobre provimento, ela precisa ser compreendida que ela é uma forma de provimento derivada, decorrente. Não é originário, porque ninguém entra num cargo público por meio da reintegração. A pessoa volta a ele. Então ela precisa que antes ela tenha sido aprovada, estava no cargo, ela perdeu o cargo para ela voltar para o cargo. Ok?
Pois bem, mas a reintegração, o que ela tem a ver com a estabilidade? Por que coloca no mesmo dispositivo constitucional? Porque ela é uma garantia decorrente do texto constitucional, né? A Constituição assegura aí que aquela pessoa que é estável, então a pessoa está no cargo dela, aí ela perde o cargo injustamente. Injustamente, tanto é porque fala no dispositivo constitucional que essa demissão é invalidada, né, judicialmente. Quer dizer, entende-se, olha, essa demissão não poderia ter ocorrido. Ela foi feita de maneira indevida. E aí, se ela foi feita de maneira indevida, a gente precisa resolver o que faz. Como resolver essa questão? E o que o legislador constituinte estabeleceu, tá, é o quê? Isso, presta atenção, ó, tá no texto constitucional. Ah, mas na Lei 812 também, independente aí dos estatutos preverem ou não, é uma garantia que está no texto constitucional. Então, houve a demissão, ela foi considerada indevida, esse servidor. O que vai acontecer com ele? Que a Constituição assegura, olha, sendo estável, ele tem direito a quê? A retornar ao seu cargo. Aí você fala, mas peraí, vamos entender. Está escrito ali no texto constitucional que ele tem direito a voltar ao cargo, mas e se nesse cargo aí já tem outra pessoa? E se nesse cargo aí você já tem alguém? Como que funciona? O texto constitucional já fez a previsão. Ele já estabeleceu o quê? Qual que é a premissa? O cargo não era da pessoa? Aí você tira o cargo dele indevidamente. Aí ele tem que voltar. Ele volta a ocupar o cargo dele. O cargo era dele, ele estava ocupando. Mas e quem está lá? Aí que nós vamos ver o que faz, que a Constituição assegura que, se por acaso esse cargo está ocupado quando dá volta, o atual ocupante, se estável, o que acontece com ele? Ele poderá ser reconduzido ao seu cargo de origem, né, sem direito à indenização. Ele pode ser aproveitado em outro cargo ou ele pode ser posto em disponibilidade. Então, o que a Constituição? Lembra o exemplo que eu dei da pessoa que tinha lá o cargo de técnico, por exemplo, e assumiu um cargo de agente da Polícia Federal e ela já era estável. Então, vamos imaginar, vamos exemplificar. Maria era técnica do TRT, né? Por exemplo, no TRF, e Maria estava lá trabalhando, já era estável, depois de 5 anos, presta concurso, passa para agente da Polícia Federal. Lá na Polícia Federal, ela foi nomeada, e isso sai quando a pessoa é nomeada, porque tem que ter uma vaga para a pessoa ser nomeada. E é a lei, né, o ato de nomeação, ele indica se aquela vaga, de onde ela veio. Ela é decorrente do quê? Decorrente da criação pela lei número tal, ou seja, um cargo novo. Ou decorrente da exoneração do servidor tal. Ó, pediu para sair, foi para outro concurso, enfim. Ou, né, que exoneração não tem sentido de punição, essa é a ideia. Ou consta lá, decorrente da demissão do servidor, da servidora Paulo. Então, Maria assumiu um cargo e aí esse cargo, por exemplo, era do Paulo. Paulo entrou na justiça, conseguiu, né, a decisão favorável, né, o processo teve seu curso e aí, ao seu final, decidiu se ele tem direito a voltar. A demissão dele foi indevida. E aí, o que vai acontecer com Maria? A Maria já era estável. Então, o que a Constituição assegura a ela? Uma dessas 3 hipóteses. Então, a recondução ao cargo de origem, então a recondução é essa, né, previsão de que a pessoa volta a ocupar o cargo que ela tinha anteriormente.
Então, uma das possibilidades é Maria voltar a ocupar o cargo de técnico no TRT. E a Constituição prevê que não haveria direito à indenização nessa hipótese. Porém, o que também pode acontecer com Maria é que ela seja aproveitada em outro cargo. O que é isso? Olha, o Paulo voltou, ele assume o cargo dele, porque ele vai ser reintegrado, então ocorre a reintegração do Paulo. Não necessariamente eu preciso mandar a Maria para o cargo de volta, que seria a recondução. Eu posso aproveitá-la em outro cargo. De que jeito? Tem cargo vago. Não tinha só aquele cargo, agora tem mais cargo vago. Então, o Paulo voltou, mas tem outro cargo que está vago. Então, vamos aproveitar e colocá-la nesse outro cargo vago. Então, ela vai exercer o cargo de agente de Polícia Federal nesse outro cargo. Ou ainda, a terceira hipótese é que ela seja colocada em disponibilidade, não é? Aí que é uma espécie de inatividade, que eu vou falar até mais dela daqui a pouquinho. Então, ela pode ser colocada em disponibilidade, ok? Então, entendido esse ponto, isso tem a ver com a estabilidade. Por isso que a Constituição prevê essas garantias. Então, aí nessa hipótese, o servidor, né, demitido ilegalmente, ele volta. Ele era estável, ele volta, reintegração. Ele que foi, voltou ao seu lugar, tem alguém, essa pessoa, ou é reconduzida, se estável, ou reconduzida ao cargo de origem, ou posta em disponibilidade, ou aproveitada em outro cargo. Ok? Vamos voltar para o slide para eu te falar sobre o parágrafo 3º do artigo 41. Está lá, ó. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. O que você vê nessa situação? Nessa situação, gente, o que você vê é o seguinte, é uma garantia constitucional, por que ela está ali? Imagine que haja uma mudança e se entenda, olha, esse cargo aí ele se tornou desnecessário. Por exemplo, em face da evolução tecnológica, né, como você tinha, por exemplo, antigamente, né, cargos específicos, de, por exemplo, datilografista, que aí os cargos foram sendo, né, modificados, enfim, vários outros cargos que com a evolução tecnológica pode-se haver entendimento de que ele não é mais necessário. Aí você fala, tá, então eu vou acabar com o cargo. Primeiro ponto que eu quero que você lembre é o seguinte, como que eu faço, e até abrindo um parênteses para você entender, como é que faz a extinção de um cargo? Pode acabar com um cargo público? Para extinguir um cargo público, isso é feito por meio de lei. Essa é a regra. Mas tem alguma exceção? A Constituição estabelece que, no artigo 84, inciso 6, que é aquilo que parte da doutrina chama de decreto autônomo, né, uma possibilidade, que o presidente da República, por meio de decreto, pode dispor sobre o funcionamento da administração pública federal. E uma das medidas que ele pode fazer, o que a Constituição fala assim, ele pode dispor por decreto. Decreto não é lei. Desde que ele pode tratar de qualquer assunto menos criar ou extinguir órgão público, então ele não pode criar um ministério, extinguir um ministério por meio desse decreto, ele não pode, né, criar ou extinguir ministério, por isso, como eu falei, não pode fazer nada que gere aumento de despesa, nada que gere aumento de despesa, e não pode fazer a extinção de cargo público provido. O que isso quer dizer? Que se o cargo público estiver vago, o presidente da República pode, por decreto, extinguir aqueles cargos? Sim, se estiverem vagos. E essa possibilidade pode se estender aos governadores, né, aos outros entes, desde que na Constituição ali, ou lei orgânica, haja previsão semelhante ou idêntica a essa prevista no texto constitucional, ok? Então,
E aí, se o cargo está provido, ou seja, tem gente trabalhando nesse cargo, não pode fazer essa extinção por decreto? Não pode. Então tem que fazer como? Por lei. Mas é possível, por lei, extinguir um cargo que você tem, por exemplo, 200 ocupantes? Pode? Sim. Por lei, pode. Então, se o cargo, né, tornou-se desnecessário, fez essa extinção ali dele por lei, o que vai acontecer com os ocupantes desse cargo? Se estáveis, é isso que garante o parágrafo 3º do artigo 41. Eles serão colocados em disponibilidade. Disponibilidade é um tipo de inatividade. Então, por exemplo, a aposentadoria é uma espécie de inatividade. A pessoa se torna inativa, não está mais na ativa, trabalhando. Disponibilidade é essa mesma ideia. Ela vai ficar fora da atividade. Só que no caso da disponibilidade, ela vai ficar recebendo, não vai ter os cálculos igual da aposentadoria, para ela se aposentar lá nos moldes do benefício previdenciário. A disponibilidade, ela fica sem trabalhar e ela recebe um valor que é proporcional ao tempo de serviço. Recebe um valor proporcional ao tempo de serviço, ok? Isso que é ficar em disponibilidade, até que ela seja aproveitada em outro cargo, se por acaso, né, for possível. A disponibilidade é essa garantia. Então, isso pode ser aproveitado em outro cargo, por exemplo, naquele caso em que a pessoa estava no cargo e volta ao anterior ocupante pela reintegração. É um exemplo em que isso poderia acontecer. Depois surge uma nova vaga, aí essa pessoa é aproveitada nesse novo cargo. Tá joia? Isso que a gente tem em relação a esses aspectos dessas garantias que estão no artigo 41, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Pois bem, aí você fala, tá certo, entendi esses aspectos, mas o que nós temos em relação à perda do cargo? Não é? O que nós temos em relação à perda do cargo? Você fala, mas como assim? Essas garantias já ficaram claras que são decorrentes aí do Instituto da Estabilidade. Mas uma vez estável, o servidor se tornou estável. E aí, ele pode perder o cargo a qualquer tempo? Como que funciona isso? O que a gente tem a respeito disso? Vamos lá, a gente precisa para isso voltar ao artigo 41, que lá tem as hipóteses de perda do cargo para quem é servidor estável. Vamos acompanhar aqui no slide para facilitar. Ó, veja aqui. O servidor estável perderá o cargo, né? Ou somente quando? Ele somente perderá o cargo nessas hipóteses aqui. Quais são elas? Né? Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo assegurada a ampla defesa, procedimento de avaliação de desempenho nos termos de lei complementar assegurada ampla defesa e excesso de despesa, que essa é uma hipótese que está em outro lugar da Constituição, que é no artigo 169, parágrafo 4º. Então vamos lá, para eu explicar cada uma dessas hipóteses, como que funciona. Então, isso que é entendido. Perceba, quando eu falava com você, lá daquele ponto em relação aos trabalhadores da iniciativa privada, que eles não têm direito a essa estabilidade que o servidor público ocupante de cargo tem. Então, por isso que o servidor, ele tem as hipóteses limitadas de quando ele vai perder o seu cargo. Ele não vai perder o cargo a qualquer tempo. Tem que encaixar numa dessas hipóteses. E o que a gente tem em relação a essas hipóteses? Então, vamos lá. A primeira das hipóteses previstas no artigo 41 é no caso de decisão judicial transitada em julgado. Você fala, mas como assim? O servidor pode perder o cargo numa decisão judicial? Que casos isso pode acontecer? Por exemplo, ato de improbidade administrativa. Se você pegar a Lei 8429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa, ela traz diversas sanções que podem ser aplicadas a quem pratica o ato ímprobo.
né? Aquele que pratica o ato de improbidade, que estão previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, tem várias penas que serão aplicadas pelo juiz em um processo, pelo magistrado, em um processo judicial. E lá tem várias penas, como suspensão de direitos políticos, multa, proibição de contratar com o poder público, não é? Mas tem a pena de perda do cargo. Então, se esse servidor comete um ato de improbidade e, após o regular processo judicial da ação de improbidade, há a condenação desse servidor e haja o trânsito em julgado, ou seja, é uma garantia da Constituição que essa perda do cargo em razão de decisão judicial se dê somente após o trânsito em julgado, ou seja, quando a decisão se tornar irrecorrível. E no mesmo sentido é a lei de improbidade, por exemplo, prevê lá no artigo 20 dela, na Lei 8429 de 92, que a perda do cargo só vai acontecer, né, quando houver o trânsito em julgado, quando tiver a decisão definitiva. Mas é um exemplo em que ele pode perder. Na área criminal, pode também o juiz em um processo criminal. Imagina o juiz está julgando um crime e, a depender do crime, isso tem um regramento lá no artigo 90, 91 do Código Penal, a parte geral do Código Penal, e que tem uns efeitos, né, efeitos secundários da pena em que o juiz pode decretar. Então, não é automático, ele tem que decretar expressamente. Então, a depender se ele pratica um crime contra a administração pública, a depender da pena, ele pode. Lá, olha, foi condenado por peculato esse servidor e o juiz também entende, mas em razão do que ele fez, ele não deve mais ficar ocupando um cargo público e ele decreta, determina a perda daquele cargo. Então, quando ocorrer o trânsito em julgado dessa decisão, haverá a perda do cargo por aquele servidor, mesmo ele sendo estável, por força dessa decisão judicial. E ainda na área criminal, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, então também prevê, se o servidor cometer algum dos crimes previstos nela lá, né, ele pode ser aplicada também pelo juiz, mas também tem que ser motivada e expressamente. Mas o que eu quero dizer, então, são exemplos de decisões judiciais em que o servidor pode ser condenado a perder o seu cargo. A outra hipótese é em processo administrativo assegurada ampla defesa, não é? O que a gente tem lá no processo administrativo assegurado ampla defesa. Isso é o que você vai ter nos mais variados estatutos. Todos os estatutos prevêem aí quais são as penas disciplinares para as infrações ao que prevê o estatuto, aos deveres e proibições, né? Prevê também um regular processo administrativo. Então, a pena para se mandar embora o servidor público em um processo administrativo, a pena é a demissão. É você desligar o servidor, né, da administração pública, romper o vínculo que ele tem com o poder público. Só que essa demissão, aí ela pode ser feita, não precisa ser judicial, não, ela é feita na esfera administrativa, né? E não é algo assim, então assim, é uma garantia, mas ao mesmo tempo não é uma garantia que pode perdurar. O processo administrativo, por exemplo, na Lei 8.112, o prazo normal dele é de 60 dias, pode ser prorrogado por mais 60, não inclui o prazo de julgamento, que é de 20, mas enfim, você vê que em poucos meses aquele servidor pode perder o cargo que ele conquistou tão arduamente, o cargo estável. Mas isso só vai ocorrer se ele praticou alguma infração disciplinar que foi comprovada a autoria, a materialidade dessa infração disciplinar dentro de um processo administrativo conduzido por aquela administração pública, por aquele órgão público, em que tenha sido assegurada a ele a ampla defesa, né? Tido todas as possibilidades de fazer a sua defesa. Então, é uma outra hipótese. A terceira hipótese, que está lá no artigo 41 da perda do cargo pelo servidor estável, é no caso de avaliação de desempenho, nos termos de lei complementar. Isso ainda não foi feito, há um vazio normativo quanto a essa questão, mas a ideia é que o legislador, por meio de lei complementar, ele defina como que é
o desempenho? Como que deve ser padronizado, metrificado o desempenho de um servidor? Qual que é a ideia, só para assim, tentar simplificar? Essa hipótese não é aquela em que o servidor, por exemplo, cometeu uma infração disciplinar, em que ele agrediu o superior, em que ele desviou algum produto que estava sob sua custódia, né, em que ele violou algum dos deveres e proibições. A ideia dessa avaliação de desempenho é um servidor o quê? Ele trabalha, ele exerce as suas funções, mas ele não produz. Ele não produz a contento, não é? Ele é insuficiente, ele tem um desempenho insuficiente. É para esses casos que a lei quer prever, que a lei vai prever essas situações. Então, a lei, para tanto, ela precisa detalhar, parametrizar o que é ser, como é ser eficiente, como que se mede, como é o desvio para quem não é eficiente, como isso pode ser medido e em que hipóteses essa avaliação pode dar aso aí ao que o servidor estável perca o seu cargo por esse motivo. Ok? Então, é importante, né, entender essa possibilidade aí, ok? E mais, a Constituição Federal prevê uma quarta hipótese, mas essa quarta hipótese não está lá no artigo 41, né, que eu coloquei para você, que às vezes o pessoal não menciona, às vezes não se fala dessa hipótese, mas é mais uma hipótese, ela é excepcional. Ela não é uma coisa ordinária, uma regra, mas em que o servidor pode perder, estável pode perder o cargo sim, em razão de excesso de despesa. Como assim? Em razão de excesso de despesa. Se você pegar e analisar o dispositivo que está na Constituição Federal, você pegar lá o artigo 169, parágrafo 3º, abre aí. Acompanha comigo o que eu estou te falando. Está escrito lá, ó, se forem extrapolados os limites previstos em lei complementar para gastos com pessoal, essa lei complementar é a lei de responsabilidade fiscal, a administração reduzirá. Aí ela vem aqui, nesse parágrafo 3º, e fala o que vai acontecer. Então, o pressuposto para que isso aqui aconteça está gastando demais com remuneração de pessoal nos termos da lei de responsabilidade fiscal. Extrapolou? Extrapolou. Precisa reduzir esse gasto. E o que a Constituição prevê? Como é que reduz esse gasto com pessoal? Então, o município está gastando demais com folha de pessoal do servidor. Você fala, mas os servidores são estáveis, como que é? A Constituição fala, vamos lá. Primeiro, você faz o seguinte, reduz, né, em, no mínimo, 20% dos cargos em comissão e funções de confiança. Reduz as despesas com cargo em comissão e função de confiança em, no mínimo, 20%. Aí fala, a gente fez isso aqui. Diminuiu 20% cargo em comissão, função de confiança. Não adiantou, está gastando muito ainda. Aí a Constituição fala, bom, agora você vai nos servidores não estáveis. Vai nos servidores não estáveis? Sim. Aí lá nos servidores não estáveis, faz a exoneração deles. Aí fala assim, olha, reduziu 20% os cargos em comissão, função de confiança, os gastos, houve aí a exoneração dos servidores não estáveis, ainda não adiantou. O gasto com pessoal continua extrapolando a previsão da lei de responsabilidade fiscal. E aí? Infelizmente, é nesse momento que a administração pode virar os seus olhos para os servidores estáveis. E pode, então, acontecer dos servidores estáveis perderem o cargo para se alcançar esse limite com gasto de pessoal. Só que a Constituição, como isso é algo muito grave, né, então, isso varia, mas o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, né, sempre considerou esse dispositivo inconstitucional em face da garantia da estabilidade. Mas o que se tem é que ele está lá, está em vigor, não teve nenhuma declaração de inconstitucionalidade proferida, então ele pode acontecer. E aí o que faz? O que a Constituição estabeleceu nesse caso de atingir o servidor estável por excesso de despesa?
Nessa hipótese de excesso de despesa, o que a Constituição estabelece? Ó, perdeu o cargo? Então, esses cargos as pessoas que perderam os cargos aí em razão de excesso de despesa, então mexeu no cargo em comissão, função de confiança, foi no não estável, precisou chegar no estável, a Constituição diz que esses cargos serão considerados extintos. E o que tem isso? E eles não poderão ser criados de novo, iguais ou semelhantes, num período de 4 anos. Então, se houve lá, preciso enxugar, acabou aí havendo o desligamento de 50 servidores estáveis. Esses 50 cargos são considerados, eles foram extintos, acabaram. Eu não posso criar outros 50 cargos novos para iguais àqueles ou semelhantes. É isso o que determina aí o texto constitucional. E mais, esses servidores estáveis que perderam o cargo serão indenizados. Eles vão receber conforme o tempo que eles tinham trabalhando aí na administração pública. Ok? Maravilha, entendido isso daí? Muito bem. Seguindo aqui, eu queria trazer para você uma estabilidade que é chamada de estabilidade excepcional, que está no artigo 19 do ADCT, que às vezes faz muito tempo que você nem abre lá, ou às vezes nem abriu, a depender do caso, né? Chama Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Se você for lá, correr lá na sua Constituição e ler o ADCT, você vai ver que está escrito lá assim, ó, que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da Constituição, da promulgação, estão lá em 5 de outubro de 88, que estavam em exercício há pelo menos 5 anos seguidos, continuados, e que não tenham sido admitidos pelo concurso público, são considerados estáveis no serviço público. Então, o que a Constituição está dizendo? Quando a Constituição teve a previsão do concurso público, passou a determinar expressamente a questão do concurso público, a Constituição falou, você que estava trabalhando já e agora a Constituição exige essa questão do concurso e que não tinha prestado e já estava trabalhando há 5 anos seguidos na administração direta, autarquias e fundações públicas, essa pessoa é considerada estável. Mas é uma estabilidade excepcional. Inclusive o Supremo já tem tese de repercussão geral que essa estabilidade, fala a fundação pública aí, mas como a gente está falando de estabilidade tem a ver com cargo público, isso é para as fundações públicas de direito público, não serve para a fundação pública de direito privado. E ainda, então cuidado, essa estabilidade é diferente de efetividade. Então essas pessoas que são estáveis por conta dessa parte transitória, elas não são efetivas nos seus cargos. Tá? Para ter efetividade nos seus cargos, elas terão que prestar concurso público e ocupar um cargo efetivo. Ok? Ok? Maravilha? Muito bem. Então, o que nós temos ainda para a gente encerrar a abordagem dessa temática é só te perguntar o seguinte, essa estabilidade vale para o empregado público? Por que eu estou te perguntando isso? Pega o artigo 41 da Constituição e lê a redação dele, que era a redação original, e lê a redação atual, que é a conferida pela Emenda Constitucional 19. Lá na redação original falava assim, são estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Aí veio o artigo 41 e tem a redação que eu já falei para você. Nomeados para cargo de provimento efetivo após 3 anos de efetivo exercício e avaliação por comissão especial desenvolvida, instituída para tanto. Pois bem, o que isso tem a ver? Gerou muita discussão. Foi parar no Supremo, o Supremo pacificou. O entendimento que se tem é o seguinte, hoje, a redação atual vale para quem é empregado público? Não, não vale. Porque vale para quem ocupa cargo estatutário, cargo de provimento efetivo. Mas e até a mudança? Aí que é o ponto. Em 98, quando teve a mudança da redação, o entendimento é assim, aqueles que eram empregados públicos na administração direta, autarquias e fundações públicas têm sim direito à estabilidade. Os que entraram até a mudança da Constituição Federal
tem direito a essa estabilidade do artigo 41. São o que alguns chamam de superempregados públicos, porque além de ter os direitos constitucionais assegurados, lá como seguro-desemprego e os demais próprios do trabalhador seletista, ele tem direito à estabilidade do artigo 41. Mas cuidado, é só para quem era na direta autarquia e fundação e que ingressou até a emenda 19, não é? E quem entrou depois, não interessa onde trabalha, não tem essa estabilidade. E quem é empregado público, empresa pública e sociedade de economia mista, nunca teve direito a essa estabilidade. Maravilha? E aí, já está pronto? Já está pronta para testar seus conhecimentos? Vamos para o quiz? Então vamos. Primeiro aí, ó, a estabilidade é adquirida após o decurso automático do prazo de 3 anos de efetivo exercício de cargo público e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. B. Após o decurso automático do prazo de 2 anos de efetivo exercício de cargo público e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. C. Após o decurso do prazo de 3 anos de efetivo exercício de cargo público efetivo e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. D. Após o decurso do prazo de 2 anos de efetivo exercício de cargo público e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. E aí, qual que é a resposta correta? Anotou? Escolheu? Então vem conferir. A resposta correta para essa alternativa é a letra C. Né? Aquilo que a gente já viu, após o decurso do prazo de 3 anos. Né? As demais alternativas aqui têm erro, porque ou fala em 2 anos, ou fala em decurso automático, e a gente viu que não tem nada disso, que tem que ter a avaliação por comissão especial instituída para tanto efetivo exercício de 3 anos de cargo de provimento efetivo. Não tem nada de decurso automático. Vamos para a questão 2 aí. Adquirida a estabilidade, o servidor estável somente perderá o cargo em razão de decisão judicial proferida por órgão colegiado. B. Em razão de processo de avaliação de desempenho na forma de ato administrativo local. C. Em razão de processo administrativo assegurada ampla defesa. E D. Em razão de excesso de despesa sem direito à indenização. E aí, qual a resposta? Vamos conferir? A resposta correta para essa questão é a letra C. Em razão de processo administrativo assegurada a ampla defesa. Por que as outras estão erradas? Em razão de decisão judicial proferida por órgão colegiado. Não precisa. Pode ser uma decisão, né, juiz singular, juiz de piso, juiz de primeira instância que transitou em julgado. A B está errada porque fala que é na forma de ato administrativo local. O processo de avaliação de desempenho na forma de lei complementar. E a D fala que é em razão do excesso de despesa, sem direito à indenização. Tem direito, sim, à indenização. Ok? Vamos para o último? Vamos lá, para a última pergunta, então. João, servidor estável, foi demitido em processo administrativo. Posteriormente, a sua decisão foi anulada judicialmente. Porém, seu cargo já havia sido ocupado por José, em razão de aprovação em concurso público. Nessa hipótese, letra A. João será aproveitado em outro cargo, tendo em vista a nomeação de José. B. João será reintegrado ao seu cargo e José, se estável, será exonerado. C. João será reintegrado ao seu cargo e José, se estável, poderá ser reconduzido ao cargo de origem desde que seja indenizado. E D. João será reintegrado ao seu cargo e José, se estável, poderá ser aproveitado em outro cargo. E aí, qual que é a resposta? Vamos lá? A resposta correta é a letra D de dado. João vai ser reintegrado e José, se estável, poderá ser aproveitado em outro
cargo. Então, o que acontece é aquilo, João tem direito à reintegração. Ele voltou, o José, se estável, uma das possibilidades é ele ser aproveitado em outro cargo. Maravilha? É isso aí, pessoal. Com isso, nós encerramos o nosso curso aqui no Saber Direito sobre o regime constitucional dos servidores públicos. Foi um prazer imenso estar aqui, você me permitir aí entrar na sua casa, você do outro lado aí ter nos acompanhado. Fica de novo aqui o @Prof. Bortoleto, contato comigo será muito bem-vindo, se tiver dúvidas. Eu só tenho a agradecer a sua companhia e que Deus os abençoe sempre. Tchau, tchau, grande abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.